Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos entender que quem dá é Deus, mas quem luta e toma posse somos nós. Josué capítulo 20. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma cidade dessas, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde ele fugiu. Assim, designaram solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para o oeste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São essas as cidades que foram designadas para que todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Nun, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar, e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim, os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio, 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Aser, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades e os seus arredores, por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim, lhes deram Quiriate Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade com as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, aos filhos de Arão, sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, Líbina, com os seus arredores, Jati, com os seus arredores, Estemoa, Olom, Debi, Amim, Jutá e Bet-Semes, com os seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão, Ananote e Almon, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total de cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com os seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim. Gezer, Kibzaim,
e Bet-Horon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan deram Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanaque com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores. Ao todos, 2 cidades. No total, 10 cidades com os seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, na tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, e Berterá, com os seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Issacar deram Quisião, Daberate, Jarmute e Enganim, com os seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Aser deram Misal, Adnon, Elcate e Reobe, com os seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram na Galileia Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Amote Dor e Cartã, com os seus arredores, ao todo 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com os seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Medari, deram da tribo de Zebulon, Jocneão, Cartá, Dímina e Naalau, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Gade deram Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, Maanaim, Esbom e Jazer, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma dessas cidades tinham pastagens ao redor. Era assim com todas elas. Dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. É isso. Deus, Ele dá. Mas quem vai lá, luta e toma posse, somos nós. Chega de ficarmos esperando Deus fazer tudo, colocarmos as coisas na mão de Deus como se não precisássemos fazer absolutamente nada, porque o agir de Deus, ele é pedagógico para nos fazer crescer, para nos tornar maduros, para transformar o nosso caráter, para nos fazer pessoas parecidas com seu filho. E isso leva tempo, investimento, dedicação, força, coragem, resiliência. E adivinha, tudo isso Deus mesmo colocou em nós. Amém?